Meu ex me apresentou como ex-perdedora na frente da namorada nova dele. O que ele não sabia é que ela já me conhecia muito bem. E o que aconteceu depois mudou tudo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu deveria ter percebido pelos olhos dele. Aquele brilho malicioso que eu conhecia tão bem, o mesmo que aparecia quando ele estava prestes a me diminuir na frente dos outros. Mas eu estava concentrada demais em não derrubar meu café gelado para notar os sinais. Era um sábado típico em Austin, Texas. O calor de setembro ainda grudava na pele, mesmo dentro do café climatizado da Salt Lamar. Eu tinha escolhido aquele lugar propositalmente, longe do nosso bairro, longe das memórias, um território neutro onde eu poderia buscar minhas últimas coisas sem drama. Pelo menos era isso que eu esperava. Tyler chegou pontualmente às 3 da tarde, como sempre foi. Camisa polo azul marinho, cabelo perfeitamente penteado para o lado, aquele sorriso ensaiado que ele usava em reuniões de trabalho. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele caminhava uma mulher que eu nunca tinha visto antes, alta, loira, vestindo um blazer bege caro que gritava bem-sucedida em cada costura impecável. Meu estômago se contraiu, não por ciúmes, mas por uma sensação estranha de vulnerabilidade. Eu estava usando minha calça jeans desbotada e uma camiseta básica cinza, cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado. Ao lado deles dois eu me senti como uma versão apagada de mim mesma. Oi, Amanda, disse Tyler se aproximando da minha mesa com aquele andar confiante que eu um dia achei atrativo. Esta é a Madison. Madison estendeu a mão com um sorriso educado, mas eu pude ver seus olhos me escaneando rapidamente, o tipo de avaliação que mulheres fazem automaticamente quando encontram outras mulheres. Eu apertei sua mão, notando as unhas perfeitamente feitas, o anel delicado no indicador, a pulseira dourada que provavelmente custava mais do que o meu aluguel. Prazer, eu murmurei, forçando um sorriso. Tyler puxou uma cadeira para Madison e depois se sentou ao lado dela, criando uma barreira física entre nós. Ele sempre tinha essa habilidade de transformar qualquer situação numa encenação onde ele era o protagonista e eu, quando muito, uma figurante. Então, ele começou, ajeitando-se na cadeira como quem está prestes a fazer uma apresentação importante. Madison, esta é a Amanda que eu te falei. Fez uma pausa dramática, aquele silêncio calculado que eu conhecia tão bem, o mesmo que aparecia quando ele estava prestes a me diminuir na frente dos outros. Minha ex, como é que eu posso dizer? A ex-perdedora. As palavras saíram da boca dele com uma naturalidade assustadora, como se estivesse comentando sobre o clima. Senti o meu rosto esquentar instantaneamente. Não de raiva, ainda não, mas de uma vergonha profunda e familiar que me fez querer encolher na cadeira até desaparecer. Madison franziu levemente o senho, mas não disse nada. Tyler continuou, claramente satisfeito com o desconforto que havia criado. Então, a Amanda sempre foi meio, como eu posso dizer, sem soar cruel, sem ambição, sabe? Trabalhava numa livraria pequena, ganhava uma miséria, vivia reclamando que não tinha oportunidades. Ele deu de ombros como se estivesse narrando um fato científico. Tentei ajudar várias vezes, dar conselhos, apresentar pessoas, mas ela nunca aproveitou nada. Acomodada mesmo. Cada palavra era como um tapa na cara. Eu me lembrava perfeitamente de todas as vezes que ele tinha tentado ajudar, sempre com aquele tom condescendente, sempre fazendo questão de deixar claro que eu deveria ser grata por sua generosidade. As oportunidades que ele mencionava eram sempre favores constrangedores que me faziam me sentir pequena. Por isso que não deu certo entre a gente, ele continuou, tomando um gole do cappuccino que havia pedido sem me oferecer nada. Eu sou uma pessoa que vai atrás dos objetivos, que corre riscos, que constrói algo. E a Amanda, bem, a Amanda sempre preferiu ficar na zona de conforto dela. Eu estava calada, não porque concordava, mas porque minha garganta parecia ter chetrado. Era como se ele acabasse de resumir toda a nossa história de 3 anos numa versão distorcida onde eu era a vilã da minha própria vida. Madison mexeu desconfortavelmente na cadeira.
Ela olhou para mim rapidamente, depois para o Tyler como se estivesse processando alguma coisa. Mas o Tyler não notou. Ele estava ocupado demais saboreando seu momento de superioridade. Enfim, ele disse, batendo as palmas como quem encerra um tópico desagradável. Agora ela deve estar trabalhando em algum lugar. Qual mesmo, Amanda? Ainda na livraria? A pergunta veio carregada de uma malícia sutil. Ele sabia exatamente onde eu trabalhava porque tinha me encontrado na rua 2 semanas atrás, mas estava fazendo questão de me colocar na defensiva na frente da namorada nova. Não, eu consegui dizer, minha voz saindo mais baixa do que eu queria. Mudei de área. Tyler arqueou as sobrancelhas com aquela expressão de surpresa exagerada que ele usava quando queria provocar. Ah, sério? Pra quê? Era uma pergunta simples, mas carregada de toda a história entre nós. Ele sabia que eu sempre tinha vergonha de falar sobre meus sonhos na frente dele, porque ele tinha uma capacidade única de fazê-los soarem ridículos e infantis. Marketing digital, eu respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Tyler soltou uma risadinha baixa, daquelas que fazia meu sangue ferver. Marketing digital, ele repetiu, como se estivesse saboreando as palavras. Que interessante! E como tá indo? Conseguindo clientes? A pergunta era uma armadilha. Ele sabia que eu estava começando, que ainda estava construindo meu portfólio, que havia dias em que eu duvidava se tinha feito a escolha certa. Mas também sabia que não importasse como eu respondesse, ele encontraria uma maneira de me diminuir. Tá indo, eu menti, odiando como minha voz tremia levemente. Que bom, ele disse, mas seu tom dizia o contrário. É sempre legal quando a gente tenta coisas novas, né? Mesmo que seja meio tarde para começar uma carreira nova. O comentário sobre ser tarde foi a gota d'água. Eu tinha 28 anos, não 50. Mas Tyler sempre teve essa habilidade de fazer com que qualquer coisa que eu fizesse parecesse fora de época, inadequada ou simplesmente não suficiente. Madison limpou a garganta suavemente, quebrando a tensão que havia se instalado na mesa. Desculpa, ela disse, olhando diretamente para mim. Você disse Amanda, certo? Amanda qual? Stevens, eu respondi, surpresa com a pergunta. O rosto dela mudou completamente. Os olhos se arregalaram levemente e ela se inclinou para frente na cadeira como se estivesse vendo um fantasma. Pera, ela disse, sua voz ganhando uma intensidade que não estava lá antes. Amanda Stevens, de marketing digital? Você não é a mesma Amanda Stevens que fez aquela campanha para a boutique vintage da Melissa Rodrigues no Instagram? Meu coração parou por um segundo. A campanha para a boutique da Melissa havia sido um dos meus primeiros trabalhos freelance, algo que eu tinha feito por quase nada, só para ter algo no meu portfólio. Não imaginava que alguém tivesse notado. Sim, eu disse hesitante. Você conhece a Melissa? Madison se virou para Tyler com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente, mas que definitivamente não era a mesma admiração de 5 minutos atrás. Tyler, você sabia que sua ex-perdedora é a Amanda Stevens? A forma como ela repetiu suas palavras, ex-perdedora, fez Tyler franzir o senho, como se ele finalmente tivesse percebido que talvez tivesse falado demais. Por quê? Ele perguntou, claramente confuso com a mudança na dinâmica da conversa. Madison não tirou os olhos de mim. Amanda Stevens é a consultora de marketing digital que toda a pequena empresária de Austin está falando. Ela pegou a boutique da Melissa, que estava praticamente falindo, e em 3 meses transformou em um dos comércios mais bem-sucedidos da South First Street. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tyler olhou para Madison, depois para mim, depois de volta para Madison, como se estivesse tentando processar uma equação matemática muito complexa. Não só isso, Madison continuou, e havia algo na voz dela, uma mistura de admiração e incredulidade. Minha amiga Jennifer, que tem aquele salão de beleza na Barton Springs Road, me mostrou o perfil do Instagram da boutique semana passada e ficou obcecada com o trabalho. Disse que queria contratar a mesma pessoa que fez aquilo. Eu podia sentir o meu coração batendo tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir. Não era apenas o fato de Madison conhecer meu trabalho, era a forma como Tyler estava olhando para mim agora, como se estivesse me vendo pela primeira vez.
E tem mais, Madison disse, se virando completamente para me encarar. Você não fez aquela série de posts sobre sustentabilidade para a loja de produtos orgânicos da Westlin? Aquela com as fotos lindas dos produtos em cenários naturais? Eu assenti, ainda em choque. Aquela havia sido uma das campanhas que eu mais tinha gostado de fazer, onde tinha passado horas criando composições fotográficas que contassem a história por trás de cada produto. Meu Deus! Madison murmurou, colocando a mão na testa. Tyler, você tem ideia de quem essa mulher é no cenário de pequenos negócios de Austin? Tyler estava pálido, completamente pálido. Sua boca abriu e fechou algumas vezes como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Madison se virou para ele com uma expressão que eu nunca tinha visto em nenhuma das mulheres da vida de Tyler. Desapontamento puro. Tyler, você acabou de chamar uma das consultoras de marketing digital mais respeitadas da cidade de ex-perdedora. E foi nesse momento que algo dentro de mim acordou. Não era raiva ainda, era algo mais poderoso. Era o reconhecimento de que a mulher que Tyler tinha descrito, aquela ex-perdedora, sem ambição e acomodada, nunca existiu. Ela era só a versão de mim que ele precisava que eu fosse para se sentir superior. A verdadeira Amanda Stevens estava ali na mesa, e pela primeira vez em muito tempo, alguém a estava vendo pelo que ela realmente era. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O silêncio na mesa se esticou como um elástico prestes a estourar. Tyler mexia nervosamente o narquino em pedacinhos, enquanto seus olhos saltavam entre Madison e eu como se estivesse assistindo um jogo de tênis em câmera lenta. Madison continuou me olhando com aquela expressão de quem acabou de resolver um quebra-cabeça complexo. Amanda, ela disse devagar, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu assenti, ainda processando tudo o que havia acontecido nos últimos 5 minutos. Minha vida acabava de ser virada do avesso por uma mulher que eu conhecia há menos de 1 hora. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Madison perguntou, gesticulando levemente entre Tyler e eu. 3 anos, Tyler respondeu rapidamente, como se quisesse controlar a narrativa que estava escapando das mãos dele. 3 anos? Madison interrompeu, e havia algo achado na voz dela. 3 anos com uma mulher que claramente tinha talento empreendedor, visão criativa e capacidade de transformar negócios, e você não percebeu nada disso? Tyler engoliu seco. Eu podia ver o suor começando a formar pequenas gotas na testa, mesmo com o ar-condicionado gelado. Olha, Madison, você não entende. Na época, ela era diferente. Ela não fazia essas coisas. Não fazia. Ou você nunca prestou atenção? Em 2 semanas, criei uma estratégia completa de conteúdo para ela. Ensinei como fotografar os pratos de forma apetitosa, como usar hashtags locais, como interagir com os clientes. As vendas dela aumentaram 40% no primeiro mês. 40%? Madison repetiu, impressionada. Foi quando percebi que isso não era sorte, não era acaso. Eu realmente tinha um talento para isso. Conseguia ver o que funcionava, o que não funcionava, como conectar marcas com pessoas de forma autêntica. Tyler finalmente encontrou coragem para falar. Amanda, eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou, eu interrompi, e pela primeira vez na vida, minha voz soou firme falando com ele. Em 3 anos, Tyler, quantas vezes você me perguntou sobre meus sonhos? Quantas vezes você demonstrou interesse genuíno no que eu estava pensando, no que eu queria construir? O silêncio dele foi resposta suficiente. Madison observava a dinâmica entre nós com atenção clínica, como se estivesse assistindo a um documentário sobre relacionamentos tóxicos. Sabe qual foi a maior ironia? Eu continuei, sentindo décadas de frustração finalmente encontrando voz. Você sempre disse que eu não tinha ambição, que eu me acomodava, mas a verdade é que eu estava constantemente tentando crescer, constantemente sugerindo melhorias, constantemente vendo oportunidades. Você é que não conseguia enxergar nada além das suas próprias necessidades. Tyler abriu a boca para se defender, mas Madison levantou a mão, silenciando-o. Deixa ela terminar,
Madison disse, e havia algo na voz dela, uma autoridade natural que Tyler respeitou imediatamente. Durante 3 anos, eu moldei minha personalidade para caber no que você achava que eu deveria ser. Diminuí minhas ideias, escondi minha criatividade, me convenci de que meus instintos estavam errados. E sabe o que aconteceu quando eu finalmente parei de fazer isso? Tyler me olhou, esperando a resposta. Em 8 meses, construí uma reputação que leva anos para alguns profissionais conseguirem. Não porque eu mudei quem eu era, mas porque finalmente parei de esconder quem eu sempre fui. Madison bateu palmas devagar, um aplauso sutil, mas carregado de significado. Isso é o que eu chamo de glow-up autêntico. O comentário de glow-up autêntico pairou no ar como um desafio silencioso. Tyler finalmente levantou os olhos e pela primeira vez desde que eu conhecia, vi algo que nunca tinha visto antes, incerteza genuína. Não é insegurança performática que ele às vezes demonstrava para conseguir reasseguramento, mas uma dúvida real sobre a sua versão dos fatos. Amanda, Tyler disse, sua voz saindo mais baixa do que o normal, por que você nunca me contou sobre essas conquistas? A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento, quase caí na armadilha de me sentir culpada, como se eu tivesse alguma obrigação de mantê-lo informado sobre minha vida depois do nosso término desastroso. Mas então lembrei da última conversa que tivemos, 8 meses atrás, no estacionamento do apartamento que dividíamos. Quer saber por quê? Eu perguntei, sentindo uma coragem nova brotando no meu peito. Porque da última vez que nos falamos, você disse que eu era um projeto fracassado e que qualquer homem que se relacionasse comigo no futuro estaria pegando suas sobras. Madison engasgou com o café, literalmente engasgou. Ela olhou para Tyler com uma expressão de horror genuíno. Você disse isso? Ela perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Tyler ficou vermelho. Eu estava magoado. As pessoas falam coisas que não querem dizer quando estão magoadas. Não, eu interrompi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Pessoas magoadas falam verdades que normalmente escondem. Aquilo foi o que você realmente pensava sobre mim. Madison colocou o café na mesa com mais força do que o necessário. Tyler, isso é abusivo. Abusivo é uma palavra forte. Tyler tentou se defender, mas sua voz não tinha mais aquela confiança de antes. É a palavra certa, Madison retrucou. Destruir a autoestima de alguém sistematicamente, desencorajar talentos obvios e depois ainda insultar a pessoa quando o relacionamento acaba, isso tem nome, Tyler. Eu observei a dinâmica entre eles fascinada. Madison claramente não era o tipo de mulher que Tyler estava acostumado a namorar. Ela não estava disposta a aceitar suas desculpas ou minimizações. Era como se assistisse a um cachorro acostumado a intimidar ser confrontado por alguém que não tinha medo dele. Mas vamos falar do que realmente importa. Madison se virou para mim novamente. Amanda, me conta como foi construir a sua clientela, porque pelo que eu sei do mercado de marketing digital em Austin, não é fácil se estabelecer. Ela estava certa. Austin tinha centenas de freelancers e agências de marketing digital. Competir nesse mercado exigia não só habilidade, mas estratégia e perseverança. Foi intenso, eu admiti. Depois do sucesso com Dona Carmen, comecei a documentar todo o processo. Criava cases detalhados de cada cliente, mostrando os resultados antes e depois, as estratégias que usei e os desafios que enfrentei. Cases? Madison repetiu, assentindo com aprovação. Isso é pensamento estratégico de negócios. Exato. E percebi que não adiantava só fazer o trabalho bem feito. Eu precisava contar a história por trás dos resultados. As pessoas não compram só serviços, elas compram transformações. Tyler mexeu na cadeira, claramente incomodado com a direção que a conversa tinha tomado. Durante o nosso relacionamento, sempre que eu tentava explicar minhas ideias sobre storytelling e conexão emocional em marketing, ele revirava os olhos e mudava de assunto. Por exemplo, teve um cliente que me marcou muito, Robert Williams, dono de uma oficina de bicicletas em East Austin. Ele estava considerando fechar o negócio porque grandes lojas de departamentos estavam dominando o mercado. Madison se inclinou para frente interessada. E como você ajudou? Primeiro, passei uma semana inteira na oficina dele.
observando como ele tratava cada bicicleta como se fosse uma obra de arte, como conhecia a história de cada cliente, como seus olhos brilhavam quando explicava as peculiaridades de um modelo vintage. Você mergulhou na essência do negócio, Madison observou. Exatamente. Percebi que Robert não estava vendendo concertos de bicicletas. Ele estava vendendo paixão, conhecimento, cuidado personalizado. Coisas que grandes lojas nunca conseguiriam oferecer. Tyler pigarreou, claramente entediado, mas Madison fez um gesto para que ele ficasse quieto. Criei uma campanha chamada Mãos que Entendem, eu continuei. Fotografei as mãos do Robert trabalhando, close-ups de peças sendo cuidadosamente ajustadas, before and afters de bicicletas restauradas. Cada post contava uma micro-história. A bicicleta que levou uma criança para o primeiro dia de aula, a mountain bike que acompanhou um aposentado em aventuras pelos trails de Austin. Storytelling emocional, Madison murmurou, claramente impressionada. Isso é marketing de alto nível. Em 3 meses, Robert teve que contratar um assistente. Em 6 meses, abriu uma segunda oficina. Ele me disse que nunca tinha visto o próprio trabalho como algo tão especial, até eu mostrar para ele. Essa é a diferença entre marketing transacional e marketing transformacional, Madison disse. Você não estava apenas promovendo serviços, estava mudando a percepção que o próprio empreendedor tinha sobre o seu negócio. Tyler finalmente não aguentou mais. Tudo bem, Amanda, legal que você está indo bem, mas não é como se você tivesse inventado o marketing digital, tem milhares de pessoas fazendo isso por aí. O comentário foi como um tapa na cara, mas dessa vez não me afetou como antes. Eu olhei para ele com uma calma que me surpreendeu. Você tem razão, Tyler. Eu não inventei marketing digital. Mas sabe que eu fiz que milhares de outras pessoas não fazem? Ele me encarou, esperando. Eu me importo genuinamente com o sucesso dos meus clientes. Não vejo eles como fontes de receita. Vejo como pessoas com sonhos que merecem ser realizados. E isso, aparentemente, é mais raro do que deveria ser. Madison bateu a mão na mesa suavemente, um gesto de aprovação. Isso é o que diferencia profissionais excepcionais de prestadores de serviço medíocres. E tem mais, eu disse, sentindo uma onda de orgulho que não sentia há muito tempo. Mês passado, 3 dos meus clientes indicaram outros negócios para mim. Não porque eu pedi, mas porque os resultados foram tão bons que eles quiseram compartilhar. Indicações orgânicas, Madison assentiu, o santo graal de qualquer prestador de serviços. Uma das indicações foi para um food truck que estava lutando para se estabelecer na cena gastronômica de Austin. Emma e Marcos, um casal jovem que investiu todas as economias num trailer vintage para vender tacos gourmet. Tyler revirou os olhos visivelmente, mas eu ignorei. Eles estavam no ponto de desistir quando me procuraram. Tinham comida incrível, mas ninguém sabia que existiam. Em 2 semanas, criei toda uma narrativa em volta da jornada deles. Jovens empreendedores perseguindo o sonho americano, receitas familiares transmitidas por gerações, ingredientes locais cuidadosamente selecionados. E funcionou? Madison perguntou. Na primeira semana depois do lançamento da campanha, tiveram fila de 2 horas. Na segunda semana, foram convidados para participar de um festival gastronômico. Mês passado, assinaram um contrato para fornecer catering para 3 empresas de tecnologia de Austin. Madison soltou um assovio baixo de admiração. Amanda, você está construindo um império. A palavra império ressoou de forma estranha. Durante 3 anos, Tyler havia me convencido de que eu deveria me contentar com pouco, sonhar pequeno, aceitar migalhas. E agora eu estava sentada ali, ouvindo alguém usar palavras como império para descrever o que eu havia construído em menos de 1 ano. Não é bem um império ainda, eu disse, tentando ser modesta. É sim, Madison insistiu. Você está transformando a paisagem de pequenos negócios de uma cidade inteira. Está criando uma reputação sólida baseada em resultados concretos. Está construindo relacionamentos duradouros com clientes que viram lucros reais depois de trabalhar com você. Se isso não é construir um império, eu não sei o que é. Tyler estava olhando para nós duas como se estivéssemos falando em língua estrangeira. E talvez estivéssemos. A linguagem do sucesso feminino, da realização pessoal, do crescimento profissional baseado em competência e integridade.
Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Madison continuou, se virando para Tyler. Amanda construiu tudo isso sozinha, sem investimento inicial, sem contatos influentes, sem ninguém abrindo portas para ela. Pura força de vontade, talento e trabalho duro. Tyler engoliu seco. Olha, eu reconheço que talvez eu tenha subestimado algumas qualidades da Amanda. Subestimado, Madison repetiu lentamente, como se estivesse degustando uma palavra amarga. É assim que você chama desencorajar ativamente os sonhos de alguém por 3 anos? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eu podia ver Tyler lutando entre o orgulho ferido e a realidade cada vez mais inescapável de que ele havia sido, no mínimo, um namorado terrível. Tyler, eu disse, finalmente, minha voz calma, mas firme. Eu não preciso da sua aprovação retroativa. Eu não preciso que você reconheça o meu valor para que ele exista. Passar 3 anos da minha vida tentando provar meu valor para alguém que estava decidido a não me enxergar foi tempo suficiente. E pela primeira vez que eu conhecia, Tyler não teve resposta. A falta de resposta de Tyler criou um vácuo estranho na conversa. Madison olhou para ele, depois para mim, e eu podia ver engrenagens girando na cabeça dela. Havia alguma coisa na expressão dela que me fez perceber que essa não era apenas uma conversa casual para ela, era uma revelação sobre o homem com quem ela estava se relacionando. Tyler, Madison disse finalmente, sua voz assumindo um tom que eu não tinha ouvido antes, profissional, direto, sem espaço para evasivas. Tyler, posso fazer uma pergunta? Tyler assentiu, hesitante, como se soubesse que qualquer pergunta que viesse agora não seria confortável. Quando você me contou sobre Amanda, sobre por que vocês terminaram, você disse que ela era acomodada, sem ambição, que você tentou ajudá-la, mas ela não aproveitou as oportunidades. Isso foi uma mentira deliberada ou você realmente acreditava nisso? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Tyler abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente não esperando ser confrontado tão diretamente. Eu acreditava, ele disse finalmente. Quer dizer, na época, eu achava que... Na época? Madison interrompeu. Ou até 5 minutos atrás. Tyler ficou em silêncio novamente, e eu percebi que Madison estava fazendo algo que eu nunca tinha conseguido fazer em 3 anos de relacionamento. Ela estava forçando-o a confrontar suas próprias contradições, sem deixar espaço para manipulação ou redirecionamento. Sabe o que me incomoda mais? Madison continuou, e agora havia algo afiado na voz dela. Não é só que você subestimou Amanda, é que você construiu uma narrativa inteira onde você era o herói tentando salvar uma mulher sem ambição, quando na realidade você estava ativamente sabotando alguém que tinha mais potencial empreendedor que você. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago, mas não de dor, de validação. Durante tanto tempo, eu havia me perguntado se estava louca, se minha percepção estava distorcida, se Tyler realmente estava tentando me ajudar e eu que era ingrata demais para perceber. Isso não é justo, Tyler disse, mas sua voz soou fraca, defensiva. Eu sempre apoiei Amanda. Apoiou? Eu não consegui me conter. Tyler, você lembra da vez que eu sugeri que começássemos um podcast sobre livros? Era 2021, podcasts estavam explodindo e eu tinha uma ideia completa, formato, temas, até parcerias potenciais com livrarias locais. Tyler me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem, como se estivesse tentando reescrever a história em tempo real. Você disse que era mais um hobbyzinho passageiro e que eu deveria focar em conseguir um emprego de verdade. Lembra? Amanda! E lembra quando a livraria onde eu trabalhava decidiu não implementar a estratégia de Instagram que eu sugeri? Você comemorou, literalmente comemorou. Disse que era bom eu aprender que nem toda ideia maluca vira dinheiro. Madison estava me olhando com uma expressão de horror crescente. Ele sabotou sua autoconfiança propositalmente. Não foi proposital, Tyler tentou protestar. Eu só queria que ela fosse realista. Realista. Madison repetiu, e havia desprezo puro na voz dela agora. Você queria que ela fosse pequena, admite logo.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tyler olhou ao redor do café, como se procurasse uma saída, mas não havia escapatória. A verdade estava ali, nua e crua, impossível de ser ignorada ou reinterpretada. Sabe o que é mais trágico nisso tudo? Eu disse, sentindo uma clareza incrível se instalando na minha mente. É que eu passei 3 anos achando que o problema era comigo, achando que eu realmente não tinha talento, que minhas ideias eram bobas, que eu era ingrata por querer mais. Madison assentiu vigorosamente. Gaslighting clássico. E o pior é que funcionou, eu continuei. Por quase 1 ano depois do nosso término, eu vivi exatamente como você disse que eu era, Tyler. Acomodada, sem sonhos, sem ambição. Porque eu tinha internalizado completamente sua visão de mim. Tyler finalmente encontrou a sua voz, mas quando falou, soou desesperado. Amanda, se eu fiz isso, se eu te machuquei dessa forma, eu sinto muito. Eu não percebi. Não percebi, eu repeti lentamente. Tyler, você é formado em administração pela UT Austin, trabalha com vendas há 8 anos. Você sabe reconhecer potencial comercial quando vê. Você não percebi. Você escolheu ignorar. Madison se virou para Tyler com uma expressão que eu nunca tinha visto em nenhuma mulher olhando para ele. Desapontamento profundo, misturado com algo que parecia repulsa. Tyler, é isso que eu vou dizer, mas preciso de uma pergunta e quero uma resposta honesta. Tyler assentiu nervosamente. Quantas vezes você contou para outras pessoas que Amanda era acomodada ou sem ambição? A pergunta atingiu Tyler como um raio. Eu vi o exato momento em que ele percebeu aonde ela queria chegar. Algumas vezes, ele murmurou. Para quem? Para amigos, família, colegas de trabalho? Você passou 3 anos minando a reputação de Amanda nas costas dela. Madison declarou. Não era uma pergunta, era uma conclusão. Meu sangue gelou. Durante o nosso relacionamento, eu sempre me perguntava por que as pessoas do círculo social de Tyler me tratavam de forma estranha, como se soubessem alguma coisa sobre mim que eu não sabia. Por que sempre me viam como a namoradinha do Tyler, em vez de Amanda? Tyler, eu disse, minha voz tremendo de uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir, você estava ativamente destruindo minha reputação profissional enquanto fingia me apoiar? Não era assim, ele disse rapidamente. Eu só, às vezes, desabafava com os amigos quando você estava passando por fases difíceis. Fases difíceis que você criava. Madison interrompeu. Amanda, posso perguntar uma coisa? Durante o relacionamento de vocês, você chegou a apresentar suas ideias para outras pessoas além do Tyler? Pensei por um momento. Raramente. Tyler sempre dizia que era melhor eu amadurecer as ideias mais antes de compartilhar, para não passar vergonha. Madison fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando algo doloroso. Ele te isolou, te impediu de ter feedback externo que pudesse contradizer a narrativa dele. A realização me atingiu como uma avalanche. Tyler não havia apenas desencorajado os meus sonhos, ele havia criado um sistema completo de controle onde eu dependia exclusivamente da aprovação dele para validar qualquer ideia ou ambição. Por 3 anos, eu disse mais para mim mesma do que para eles, eu vivi numa bolha onde a única opinião que importava sobre minhas capacidades era de alguém que tinha interesse em me manter pequena. Por quê? Madison perguntou para o Tyler. Por que você faria isso com alguém que você supostamente amava? O Tyler ficou em silêncio tanto tempo que eu achei que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Porque ela me assustava. A confissão saiu como um sussurro, mas teve o impacto de um grito. Assustava como? Madison pressionou. Tyler engoliu seco antes de continuar. Amanda sempre teve essa energia, essa capacidade de ver possibilidades onde outras pessoas viam obstáculos. Ela olhava para qualquer situação e imediatamente pensava em como melhorar, como inovar, como crescer. Eu estava boquiaberta. Em 3 anos, ele nunca havia expressado isso.
E isso te assustava? Madison perguntou. Me fazia sentir inadequado, Tyler admitiu. Eu estava confortável na minha rotina, no meu trabalho previsível, nos meus objetivos pequenos e seguros, e ela estava sempre querendo mais, sempre vendo oportunidade, sempre brilhando. Madison me olhou com uma expressão de incredulidade. Ele teve medo da sua luz. Então eu comecei a apagá-la, Tyler continuou, e havia lágrimas nos olhos dele agora. Cada vez que ela tinha uma ideia brilhante, eu encontrava uma razão para ela não funcionar. Cada vez que ela mostrava ambição, eu lembrava ela dos riscos. Cada vez que ela começava a brilhar, Você a diminuía, Madison terminou, para se sentir maior. Tyler assentiu miseravelmente. E o pior é que funcionou. Por um tempo consegui convencer até mim mesmo de que eu era o realista e ela era a sonhadora ingênua, mas no fundo eu sempre soube. Soube o quê? Eu perguntei, minha voz saindo mais baixa do que esperava. Tyler me olhou nos olhos pela primeira vez desde que a conversa havia tomado esse rumo. Que você sempre foi melhor que eu. Em tudo. A confissão de Tyler ecoou no café como uma bomba que acabou de explodir. Que você sempre foi melhor que eu em tudo. As palavras pairaram no ar, carregadas de anos de verdades não ditas e manipulações finalmente expostas. Eu me senti estranha, não vitoriosa, não aliviada, apenas vazia. Como se 3 anos da minha vida tivessem acabado de ser recontextualizados em uma frase. Não era que eu fosse inadequada, como Tyler havia me feito acreditar. Era que ele tinha medo da minha adequação. Madison quebrou o silêncio primeiro. Ela se recostou na cadeira, observando Tyler com uma expressão que oscilava entre nojo e pena. Tyler, disse ela, com uma voz fria e profissional. Você percebe a gravidade do que acabou de admitir? Tyler limpou os olhos com a costa da mão, deixando uma mancha úmida na camisa polo. Eu sei que fiz merda, Madison. Eu sei que... Não sabe. Você não tá entendendo a dimensão do que fez. Você não apenas fez merda. Você passou 3 anos executando um plano sistemático de destruição da autoestima de uma mulher porque você não conseguia lidar com as suas próprias inadequações. As palavras de Madison me atingiram com uma força que eu não esperava. Durante tanto tempo, eu havia minimizado o que aconteceu entre Tyler e eu como diferenças de personalidade ou incompatibilidade. Ouvir alguém nomear aquilo pelo que realmente era, abuso psicológico calculado, me fez sentir simultaneamente validada e enjoada. Amanda, Madison se virou para mim. Você já parou para pensar quantas oportunidades perdeu por causa dele? Quantas conexões profissionais que não fez, quantas ideias que não desenvolveu, quantos riscos que não tomou porque ele plantou essa semente de dúvida na sua cabeça? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Comecei a fazer contas mentalmente. Todas as vezes que recuei de oportunidades de networking, todas as vezes que deixei de me candidatar a projetos porque Tyler havia me convencido de que eu não estava pronta. Todos os momentos em que eu permiti que a sua voz na minha cabeça me impedia de tentar. 3 anos, eu murmurei. 3 anos de oportunidades perdidas. Não só os 3 anos do relacionamento, mas também o tempo depois. Você disse que passou quase 1 ano se recuperando, reaprendendo a transfiar nos seus instintos. Isso são 4 anos da sua vida profissional que ele roubou de você. Tyler se contraiu na cadeira como se cada palavra fosse um tapa. Madison, por favor. Por favor o quê? Você quer que eu tenha piedade de você agora? Você quer que eu minimize o que fiz para proteger seus sentimentos, exatamente como você fez com Amanda por 3 anos? A analogia era perfeita e cruel. Tyler sempre exigia que eu protegesse os sentimentos dele às custas dos meus próprios. Sempre que eu tentava expressar frustração ou mágoa, ele encontrava uma maneira de virar a situação e se fazer de vítima. Sabe o que me deixa mais revoltada? Madison continuou, sua voz ganhando intensidade.
é pensar em quantas outras mulheres passaram por isso. Quantas mulheres talentosas, criativas, com potencial incrível, estão aí achando que são inadequadas porque algum homem inseguro plantou essa ideia na cabeça delas. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Durante meus primeiros meses trabalhando como freelancer, eu havia conhecido outras mulheres empreendedoras que tinham histórias similares, relacionamentos que as deixavam duvidando de suas próprias capacidades, ex-parceiros que sistematicamente minavam a confiança delas. Não é só sobre você e o Tyler, Madison disse, me olhando diretamente nos olhos. É sobre um padrão. É sobre homens que, ao invés de fazer o trabalho interno necessário para crescer, preferem diminuir as mulheres ao redor deles para manter a ilusão de superioridade. Tyler tentou falar novamente. Olha, eu sei que eu errei, mas vocês estão fazendo parecer que eu sou algum tipo de monstro. Você é. Eu disse. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu percebesse que ia falar. Você pode não ter me batido, Tyler, mas você me machucou de forma sistemática e deliberada. Você sabotou minha autoestima, isolou meu potencial e ainda por cima espalhou uma versão distorcida de quem eu era. Madison assentiu vigorosamente. E sabe qual é a parte mais sinistra? Ele fez tudo isso enquanto se apresentava como o namorado preocupado, o homem que estava tentando ajudar a namorada perdida. Exato. Eu disse, sentindo uma raiva limpa e clara subindo do meu peito. Você me convenceu de que eu deveria ser grata pela sua paciência com minha falta de direção. Me fez acreditar que qualquer homem decente fugiria correndo de uma mulher tão problemática quanto eu. Tyler estava claramente desesperado agora. Amanda, eu juro que não era consciente. Eu não acordava de manhã pensando em como te prejudicar. Pior ainda, Madison interrompeu. Isso significa que destruir mulheres é tão natural para você que você faz inconscientemente. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de verdades que nenhum de nós podia mais ignorar. Eu olhei para Tyler, realmente olhei, e pela primeira vez em anos vi ele como ele realmente era. Não o homem confiante e bem-sucedido que eu achava que era. Não o parceiro que estava me ajudando a crescer, mas um homem profundamente inseguro, que construiu sua identidade diminuindo outras pessoas. Você sabe o que é mais irônico? Eu disse, minha voz assumindo uma calma que me surpreendeu. Durante 3 anos, você me convenceu de que eu precisava de você para ser melhor, que sem sua orientação, eu faria escolhas ruins, perseguiria sonhos irrealistas, me perderia em fantasias. Tyler me olhou, esperando o resto. Mas nos 8 meses desde que você saiu da minha vida, eu construí mais do que construí em toda a minha vida adulta anterior. Encontrei minha vocação, desenvolvi uma reputação sólida, criei relacionamentos profissionais genuínos, gerei renda real fazendo algo que amo. Madison sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia tomado esse rumo sério. Ou seja, Tyler, você não estava impedindo Amanda de fazer escolhas ruins, você estava impedindo ela de fazer escolhas boas. E sabe por quê? Eu continuei, sentindo uma clareza incrível se instalando na minha mente. Porque, no fundo, você sempre soube que se eu tivesse acesso ao meu potencial real, eu não precisaria mais de você, e você não conseguiu lidar com essa possibilidade. Tyler abaixou a cabeça completamente, como se estivesse tentando desaparecer. Eu não sabia como lidar com você sendo tão intensa, tão cheia de ideias, eu me sentia pequeno perto de você. Então, ao invés de crescer para ficar na sua altura, você decidiu diminuí-la para ficar na sua. Exatamente, eu concordei. E sabe qual é a tragédia nisso tudo, Tyler? É que se você tivesse me apoiado de verdade, se tivesse celebrado meus sucessos ao invés de sabotá-los, nós dois poderíamos ter crescido juntos. Você poderia ter se inspirado na minha energia ao invés de se sentir ameaçado por ela. Tyler levantou os olhos lentamente, como se finalmente estivesse começando a entender a extensão do que havia perdido. Eu não sabia como lidar com você sendo tão intensa, tão cheia de ideias. Eu me sentia pequeno perto de você. Então, ao invés de crescer para ficar na sua altura, você decidiu diminuí-la para ficar na sua. Exatamente, eu concordei.
E sabe qual é a tragédia nisso tudo, Tyler? É que se você tivesse me apoiado de verdade, se tivesse celebrado meus sucessos ao invés de sabotá-los, nós dois poderíamos ter crescido juntos. Você poderia ter se inspirado na minha energia ao invés de se sentir ameaçado por ela. Tyler levantou os olhos lentamente. Você acha que ainda seria possível? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Por um momento, vi um lampejo do homem que eu achei que ele era no começo do nosso relacionamento. Vulnerável, genuíno, buscando conexão real. Mas então lembrei de tudo que havia descoberto nos últimos 30 minutos. Os anos de manipulação, o sabotagem sistemático, as mentiras que ele espalhou sobre mim, a forma como ele celebrou meus fracassos e minimizou meus sucessos. Não, Tyler, eu disse com uma gentileza que me surpreendeu. Não é possível. Não porque eu não perdoo você, até posso perdoar com o tempo, mas porque eu finalmente entendi quem eu sou quando não estou sendo diminuída, e essa versão de mim merece um parceiro que a veja como inspiração, não como ameaça. Madison colocou a mão no meu ombro brevemente, um gesto de apoio silencioso. Além disso, eu continuei, eu aprendi uma coisa muito importante nos últimos meses. Eu não preciso de validação externa para saber o meu valor. Durante 3 anos, eu busquei sua aprovação desesperadamente. Agora eu entendo que a opinião mais importante sobre as minhas capacidades é a minha própria. Tyler assentiu lentamente, como se finalmente estivesse começando a entender a extensão do que havia perdido. E você, Madison, eu disse, me virando para ela. Obrigada. Por me ver, por questionar, por não aceitar as explicações fáceis dele sobre quem eu supostamente era. Madison sorriu, mas havia tristeza nos olhos dela. Amanda, posso ser honesta com você sobre algo? Amanda, posso ser honesta com você sobre algo? Madison perguntou. E havia algo na voz dela que mudou completamente a atmosfera da mesa. Não era mais a confiança assertiva que ela havia demonstrado ao confrontar Tyler. Havia vulnerabilidade ali, hesitação. Claro, respondi, curiosa sobre o que poderia fazer uma mulher tão articulada parecer de repente insegura. Madison olhou para Tyler, depois para mim, como se estivesse pesando cuidadosamente suas próximas palavras. Eu não te procurei por acaso hoje. Meu estômago se contraiu. Como assim? Quero dizer, eu não sabia que ia te encontrar aqui, obviamente, mas... Pausou, respirando fundo. Eu já sabia quem você era antes de Tyler te apresentar como ex-perdedora. Tyler franziu o senho, claramente confuso. Madison, do que você está falando? Madison ignorou ele completamente, mantendo os olhos fixos em mim. Amanda, há 3 semanas, eu fui a uma palestra sobre empreendedorismo feminino no Austin Convention Center. Você estava lá? Meu coração começou a acelerar. Eu lembrava perfeitamente daquela palestra. Havia sido convidada para participar de um painel sobre marketing digital para pequenos negócios. Foi uma das primeiras vezes que me apresentei publicamente como especialista na minha área. Sim, eu estava no painel sobre estratégias de marketing. Madison assentiu, um sorriso pequeno aparecendo no canto da boca. Você foi brilhante, completamente brilhante. Tyler nos olhava como se estivéssemos falando em código. Durante a sessão de perguntas, uma mulher da plateia perguntou sobre como conciliar a autenticidade com estratégia comercial. Era uma pergunta complicada e todos os outros palestrantes deram respostas genéricas, clichês de coaching. Eu me lembrava da pergunta. Havia sido feita por uma jovem empreendedora que parecia genuinamente angustiada, com a pressão de criar conteúdo que fosse ao mesmo tempo verdadeiro e vendável. E então você respondeu, Madison disse, seus olhos brilhando com a memória. Você contou a história de um cliente seu, um artista que fazia joias artesanais, mas se sentia falso fazendo marketing, e você explicou como ajudou ele a encontrar sua voz autêntica, ao invés de tentar encaixá-lo num molde pré-fabricado. Eu lembrava daquele cliente, Miguel Santos, um ourives que criava peças únicas, mas odiava se promover. Havíamos trabalhado juntos para encontrar uma forma de contar a história por trás de cada joia sem que ele se sentisse como um vendedor insistente. Sua resposta foi tão
Humana, Madison continuou. Você não deu fórmulas mágicas ou promessas vazias. Você falou sobre escutar o cliente, sobre respeitar a essência dele, sobre como marketing verdadeiro é sobre conectar pessoas, não manipular consumidores. Tyler estava ficando visivelmente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. Depois da palestra, Madison prosseguiu, eu fiquei na fila para falar com você. Queria seus contatos, queria saber mais sobre seu trabalho, mas quando chegou minha vez, você já tinha saído. Eu sempre saio rápido desses eventos. Ainda não me sinto muito confortável com networking. E é exatamente isso que me chamou a atenção, Madison disse. Você havia acabado de dar uma apresentação incrível, de demonstrar expertise real, de impressionar uma sala cheia de empreendedores experientes, mas não ficou se promovendo, não ficou coletando cartões de visita, não tentou converter a situação em vendas imediatas. Madison parou para tomar um gole do café que já devia estar frio a essa altura. Na semana seguinte, procurei você no LinkedIn. Li sobre seu trabalho, vi alguns cases que você publicou. Fiquei impressionada, não apenas com os resultados que você conseguia para os clientes, mas com a forma como você escrevia sobre eles, sempre colocando o sucesso deles em primeiro lugar, nunca se vangloriando. Tyler pigarreou alto. Madison, onde você quer chegar com isso? Ela o olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Estou chegando no fato de que quando você me contou sobre a sua ex-perdedora sem ambição, eu imediatamente soube que alguma coisa não batia. Meu coração parou por um segundo. Como assim? Amanda Esteves não é um nome comum. Quando Tyler começou a falar de você nas primeiras semanas que começamos a sair, eu pensei, será que é a mesma Amanda Esteves que eu vi na palestra? Mas as descrições dele não faziam sentido. Madison se inclinou para frente, como se estivesse prestes a revelar o ponto crucial de toda a história. Tyler me descreveu uma mulher sem direção, que trabalhava em emprego sem futuro, que vivia reclamando, mas nunca fazia nada para mudar. Uma mulher que ele tentou ajudar, mas que era resistente a mudanças. E isso não batia com o que eu tinha visto de você, eu disse, começando a entender. Não batia nem um pouco. A mulher que eu vi na palestra era articulada, confiante, claramente bem-sucedida. Tinha uma forma de falar que mostrava não apenas conhecimento técnico, mas sabedoria real sobre negócios e relacionamentos humanos. Tyler estava ficando cada vez mais pálido. Então, comecei a fazer perguntas sutis. Perguntava detalhes sobre você, sobre o relacionamento, sobre por que não deu certo, e quanto mais Tyler falava, mais contraditório ficava tudo. Que tipo de contradições? Por exemplo, ele dizia que você não tinha ambição, mas ao mesmo tempo reclamava que você estava sempre com ideias malucas. Dizia que você era acomodada, mas também que você nunca parava quieta. Dizia que tentava te ajudar, mas todos os exemplos que ele dava eram de situações onde ele desencorajava você. Madison olhou diretamente para Tyler. E teve uma coisa específica que me fez ter certeza de que alguma coisa estava muito errada. Tyler engoliu seco. O quê? 3 semanas atrás, quando você soube que eu tinha ido naquela palestra, você perguntou quem eram os palestrantes. Quando eu mencionei que teve uma Amanda Esteves que foi incrível, você ficou branco, completamente branco. Eu me lembrava de Tyler sempre ficando incomodado quando o assunto de networking profissional surgia. Na época, achava que ele estava sendo protetor, querendo me poupar de possíveis rejeições. Então, Madison continuou, eu comecei a investigar por minha conta. Procurei seu trabalho online, Amanda. Vi seu portfólio, li depoimentos de clientes, acompanhei suas redes sociais e sabe o que eu encontrei? O quê? Uma profissional competente, ética, que consegue resultados consistentes para os clientes. Alguém que claramente entende não apenas de marketing, mas de psicologia humana, de storytelling, de construção de relacionamentos autênticos. Madison parou e me olhou diretamente nos olhos. Amanda,
Você não é apenas boa no que faz, você é excepcional. E não estou dizendo isso para ser gentil ou para confrontar o Tyler. Estou dizendo porque é objetivamente verdade. As palavras dela me atingiram com uma força que eu não esperava. Durante tanto tempo, eu havia duvidado das minhas próprias percepções sobre meu trabalho. Tyler havia me condicionado a sempre questionar se meus sucessos eram reais ou só sorte. Madison continuou, quando Tyler sugeriu que viéssemos buscar suas coisas hoje, eu sabia que era a minha chance de te conhecer pessoalmente. Queria ver se a minha impressão estava certa. E estava? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Estava mais certa do que eu imaginava, Madison disse. Porque não é apenas sobre competência profissional, Amanda. É sobre caráter. A forma como você reagiu quando Tyler te apresentou como ex-perdedora mostrou muito sobre quem você é. Como assim? Você não revidou, não tentou me impressionar com seus sucessos, não usou a situação para envergonhá-lo publicamente. Você ficou ali, absorvendo a humilhação, porque ainda tinha respeito suficiente pela pessoa que ele um dia era para não expô-lo. Madison olhou para Tyler com uma expressão de desgosto. Isso mostra mais classe e maturidade do que Tyler demonstrou em todos os meses que o conheço. Tyler finalmente encontrou sua voz. Madison, por que você não me contou que conhecia o trabalho da Amanda? A pergunta que Tyler fez ecoou no café, mas Madison não respondeu imediatamente. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, como se estivesse decidindo exatamente como explicar. Porque eu queria te dar uma oportunidade, ela disse finalmente. Queria ver se você seria honesto comigo sobre quem Amanda realmente era. Se você reconheceria seus próprios erros, se você demonstraria crescimento pessoal. Tyler abaixou a cabeça. Em vez disso, Madison continuou, você dobrou a aposta na mentira. Não apenas manteve a narrativa falsa, mas me trouxe aqui para humilhar uma mulher que você sabia que era bem-sucedida. Para quê, Tyler? Para te fazer se sentir maior? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades que nenhum de nós podia mais evitar. O silêncio pesado que se instalou na mesa foi quebrado pelo som de Tyler raspando a garganta nervosamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele mexia no guardanapo já destruído, tentando encontrar palavras que pudessem de alguma forma salvá-lo da situação que ele mesmo havia criado. Madison, Tyler disse finalmente, sua voz saindo mais aguda do que o normal. Você armou uma cilada para mim? Uma cilada? Tyler, eu te dei múltiplas oportunidades para ser honesto comigo. Durante semanas, toda vez que a Amanda surgia nas nossas conversas, eu fazia perguntas abertas, te dava espaço para reconhecer que talvez sua perspectiva sobre ela fosse enviesada. Mas você já tinha uma opinião formada, Tyler protestou. Você já tinha decidido que eu estava errado. Não, Madison rebateu imediatamente. Eu tinha dúvidas, grandes dúvidas. E sabe o que pessoas maduras fazem quando têm dúvidas sobre algo importante? Elas investigam, elas fazem perguntas, elas não aceitam narrativas convenientes só porque é mais fácil. Eu observava o intercâmbio entre eles, fascinada pela dinâmica que estava se desenrolando. Madison não era apenas inteligente, ela era estratégica. Havia orquestrado cuidadosamente esse encontro para expor Tyler, mas não de forma maliciosa. Ela genuinamente havia lhe dado chances de se redimir. Tyler, Madison continuou, se inclinando para frente na cadeira. Posso te contar exatamente quando eu soube que você estava mentindo conscientemente? Tyler a encarou, claramente com medo da resposta. Foi há 2 semanas, quando você me contou sobre a fase difícil que Amanda passou durante o relacionamento de vocês. Você disse que ela ficou obcecada com ideias malucas sobre trabalhar com redes sociais, que estava perdendo tempo com cursos online, que você tentou trazê-la de volta à realidade. Eu me lembrava perfeitamente desse período. Havia sido no final do nosso relacionamento, quando eu estava secretamente fazendo cursos gratuitos de marketing digital e praticando com perfis fictícios. Tyler havia descoberto e teve uma reação desproporcional, dizendo que eu estava fugindo da vida real. E então, Madison continuou, você disse uma frase específica que ficou gravada na minha mente. Você disse, pelo menos, agora ela não pode mais me decepcionar com esses sonhos impossíveis. Meu sangue gelou.
Eu me lembrava daquela frase. Tyler havia dito isso na nossa última briga, quando eu finalmente tive coragem de admitir que queria tentar trabalhar como freelancer. Na época, aquelas palavras haviam me destruído completamente. E quando você disse isso, Madison continuou, eu percebi que você não apenas estava mentindo sobre Amanda, você estava ativamente torcendo contra o sucesso dela. Mesmo depois do término, mesmo sabendo que ela estava construindo algo, você ainda queria que ela fracassasse. Tyler tentou protestar. Eu não estava celebrando. Estava sim. E sabe como eu sei? Porque eu fiz um teste. Que teste? Tyler perguntou, sua voz quase um sussurro. Madison sorriu, mas era um sorriso predatório. No dia seguinte, eu fingi que tinha descoberto Amanda nas redes sociais por acaso. Mostrei para você um dos posts dela sobre estratégias de marketing, fingindo que não sabia quem era. Disse, olha que post interessante, essa consultora tem umas ideias legais. Meu coração acelerou. Eu queria desesperadamente saber qual havia sido a reação de Tyler. E qual foi sua resposta? Madison perguntou retoricamente. Você olhou para a tela, reconheceu imediatamente que era Amanda e disse, essas consultoras de Instagram são todas iguais, fazem parecer fácil, mas na vida real não funciona. Tyler estava pálido como papel. Naquele momento, Madison disse, eu soube que você não apenas estava mentindo sobre Amanda, você estava ativamente torcendo contra o sucesso dela. Mesmo depois do término, mesmo sabendo que ela estava construindo algo, você ainda queria que ela fracassasse. As palavras de Madison me atingiram como um suco no estômago. Durante meses, eu havia me perguntado por que Tyler nunca tinha entrado em contato para se desculpar ou reconhecer meus progressos. Agora eu entendia. Ele sabia do meu sucesso e escolheu ignorá-lo porque admiti-lo significaria admitir seus próprios erros. E tem mais, Madison continuou, implacável. Ontem à noite, quando você sugeriu que viéssemos buscar suas coisas, você tinha um sorriso estranho no rosto. Estava extremamente animado para um encontro que supostamente seria apenas prático. Tyler engolheu seco. Eu não estava. Você estava planejando me mostrar a ex-perdedora pessoalmente. Queria me apresentar à mulher que supostamente ia confirmar todas as histórias que você me contou sobre as suas ex-namoradas serem problemáticas ou sem ambição. A realização me atingiu como um raio. Tyler não havia sugerido esse encontro por nostalgia ou cortesia. Ele queria usar minha suposta mediocridade para validar a sua narrativa perante Madison. Mas sabe o que é mais patético? Madison disse, sua voz assumindo um tom de desprezo puro. Você realmente acreditou que conseguiria enganar uma mulher bem-sucedida como eu? Achou que eu ia ser ingênua o suficiente para aceitar suas palavras sem questionar? Tyler finalmente explodiu. Tá, chega. Vocês duas estão fazendo um drama desnecessário. Eu cometi erros, eu admito, mas vocês estão falando como se eu fosse algum tipo de psicopata manipulador. E não é? Madison perguntou calmamente. A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Tyler abriu e fechou a boca várias vezes, claramente sem resposta. Tyler, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Você passou 3 anos me convencendo de que eu era inadequada. Sabotou sistematicamente minha autoestima, espalhou uma versão distorcida de quem eu era para amigos e família, e mesmo depois do nosso término, continuou torcendo contra meu sucesso. Tyler tentou falar, mas eu levantei a mão para silenciá-lo. E agora, meses depois de eu ter provado que você estava errado sobre mim, você trouxe sua namorada nova aqui para me humilhar publicamente, para usar minha suposta mediocridade como validação para sua própria versão dos fatos. Amanda, eu... Não acabei, eu disse, e pela primeira vez na vida, minha voz carregava uma autoridade que Tyler respeitou imediatamente. Se isso não é comportamento de psicopata manipulador, então eu não sei o que é. Madison aplaudiu devagar. Perfeito, absolutamente perfeito. Tyler olhou ao redor do café, como se procurasse uma saída. Várias pessoas das mesas próximas estavam claramente prestando atenção na nossa conversa. Algumas nem disfarçavam a curiosidade. Vocês terminaram de me humilhar? Tyler perguntou, sua voz tremendo entre raiva e desespero. Tyler, Madison disse, sua voz assumindo um tom quase maternal, nós não te humilhamos. Nós simplesmente não permitimos que você continuasse humilhando Amanda. E sabe o que é mais interessante? Eu adicionei.
sentindo uma clareza incrível se instalando na minha mente. Durante 3 anos, eu achei que era burra por não conseguir te fazer feliz. Achei que era inadequada por não corresponder às suas expectativas. Achei que era problemática por sempre ter ideias que você desencorajava. Tyler me olhou e por um momento vi um lampejo do homem vulnerável que eu achei que amava. Mas agora eu entendo, eu continuei. O problema nunca foi eu não ser boa o suficiente para você, Tyler. O problema era você não ser grande o suficiente para mim. As palavras saíram da minha boca com uma força que me surpreendeu. Não era raiva, era verdade pura e simples. Você precisava que eu fosse pequena para se sentir grande. Precisava que eu falhasse para se sentir bem-sucedido. Precisava que eu duvidasse de mim para não questionar você. Madison assentiu vigorosamente. E quando Amanda cresceu apesar de você, quando ela provou que sua versão dela estava errada, você não conseguiu lidar com a realidade. Então decidiu trazer sua namorada nova aqui para validar uma mentira que você mesmo sabia que era mentira. Eu terminei. Tyler ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. O que vocês querem de mim? Madison e eu nos entreolhamos. Era uma pergunta válida. O que queríamos dele? Honestidade, Madison disse, simplesmente. Com você mesmo, comigo e principalmente com as próximas mulheres que cruzarem seu caminho. E crescimento, eu adicionei. Porque se você continuar fazendo isso com outras pessoas, você vai passar a vida inteira sendo um homem pequeno em relacionamentos superficiais. Tyler nos olhou, depois abaixou a cabeça completamente. Eu não sei como consertar isso. Começando com terapia seria um bom primeiro passo, Madison sugeriu gentilmente. E parando de contar mentiras sobre mim para quem quer que perguntar. Tyler assentiu lentamente, como uma criança que acabou de ser repreendida. Amanda, você pode me perdoar algum dia? Ele perguntou, levantando os olhos para me encarar. A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para o homem que havia passado 3 anos da minha vida me diminuindo, que havia continuado torcendo contra meu sucesso mesmo depois do término, que havia tentado me humilhar na frente de sua namorada nova. Eu posso perdoar, Tyler, eu disse, finalmente. Mas isso não muda o fato de que você não tem mais lugar na minha vida, e talvez seja melhor assim, para nós dois. A oferta de perdão que eu havia feito a Tyler pairou no ar do café como uma bênção e uma sentença ao mesmo tempo. Perdão sim, mas com fronteiras claras. Perdão que não exigia a minha presença ou a minha energia emocional. Perdão que era mais sobre a minha liberdade do que sobre o seu conforto. Tyler ficou olhando para mim por um longo momento, como se estivesse tentando memorizar o meu rosto. Talvez fosse a primeira vez que ele realmente me via, não a versão diminuída que ele havia criado na mente dele, mas a mulher que eu realmente era e sempre fui. Obrigado, ele disse, finalmente, sua voz quase um sussurro, por me dar mais do que eu mereço. Eu assenti, mas não disse mais nada. Não havia mais nada para ser dito entre nós. Tyler se levantou lentamente, como um homem carregando um peso invisível. Ele olhou para Madison, depois para mim, e por um momento pareceu querer falar mais alguma coisa, mas então simplesmente pegou as chaves da mesa e caminhou em direção à saída. Eu e Madison ficamos observando enquanto ele atravessava o café, passando pelas outras mesas, saindo pela porta de vidro para a calçada ensolarada de Austin. Através da janela, pudemos vê-lo parar na esquina, colocar as mãos na cintura e ficar ali parado por alguns minutos, como se estivesse processando tudo o que havia acontecido. Como você se sente? Madison perguntou suavemente. Eu respirei fundo, fazendo um inventário das emoções que corriam pelo meu peito. Estranha, eu admiti. Não aliviada, exatamente. Não triunfante. Apenas livre. Madison sorriu. Livre é uma palavra poderosa. Eu acordei. Durante tanto tempo eu carreguei Tyler comigo mesmo depois do término, não porque eu queria voltar com ele, mas porque as dúvidas que ele plantou sobre mim ainda estavam lá, crescendo como ervas daninhas. Madison assentiu entendidamente. E agora? Agora eu sei que as dúvidas nunca foram minhas, eram dele.
e ele projetou elas em mim porque era mais fácil do que fazer o trabalho interno necessário para crescer. Eu me recostei na cadeira, sentindo meus ombros relaxarem de uma forma que eu não sentia há anos. Sabe o que é engraçado? Eu passei meses me preparando psicologicamente para a possibilidade de encontrar Tyler por acaso na cidade. Imaginava como seria, o que eu diria, como me sentiria. E como você imaginava que seria? Eu achava que ficaria nervosa, insegura, que voltaria a me sentir pequena, ou então que ficaria furiosa e faria uma cena. Eu ri baixinho. Nunca imaginei que seria assim, tão calma, tão clara. Madison se inclinou para frente, interessada. O que você acha que mudou? A pergunta me fez refletir profundamente. O que realmente havia mudado em mim nos últimos 8 meses? Não eram apenas os sucessos profissionais, embora eles fossem importantes. Havia algo mais fundamental. Eu parei de buscar validação externa, eu disse lentamente. Durante 3 anos com Tyler e mesmo depois, eu ainda estava inconscientemente procurando alguém para me dizer que eu tinha valor, que minhas ideias eram boas, que eu merecia sucesso. E agora? Agora eu sei. Simplesmente sei. Não porque alguém me disse, não porque provei para o mundo, mas porque eu finalmente me conectei com quem eu realmente sou por baixo de todas as camadas de dúvidas que outras pessoas colocaram em mim. Madison bateu palmas suavemente. E isso é autoestima genuína, não é arrogância, não é compensação, é conhecimento verdadeiro do próprio valor. Exato, eu disse. E sabe o que é mais incrível? Quando você tem isso, quando você realmente conhece seu próprio valor, você não precisa mais diminuir outras pessoas para se sentir grande. Você não precisa mais competir ou comparar. Você simplesmente é. Madison sorriu. E isso te torna uma empreendedora muito mais poderosa também. Como assim? Porque quando você não está operando a partir de insegurança ou necessidade de validação, suas decisões de negócio são mais claras. Você não aceita clientes difíceis só para provar que consegue. Você não cobra menos do que vale por medo de rejeição. Você não se compara obsessivamente com outros profissionais. As palavras dela ressoaram profundamente. Era verdade. Nos últimos meses, à medida que minha autoestima se solidificava, minha abordagem profissional também havia se tornado mais segura e assertiva. Na verdade, eu disse, ontem recebi um convite que teria me apavorado alguns meses atrás. Que tipo de convite? Para ser palestrante principal numa conferência de marketing digital em Houston. 1.500 pessoas na plateia. Madison arregalou os olhos. Amanda? Isso é enorme. E você vai aceitar? Já aceitei, eu disse, sorrindo, na hora, sem drama, sem síndrome de impostora, sem ficar agonizando sobre se mereço ou não tá lá. Por que você sabe que merece? Porque eu sei que tenho valor para agregar, eu corrigi. E essa é a diferença. Não é sobre merecer por alguma lógica externa. É sobre saber que tenho conhecimento, experiência e perspectiva que podem ajudar outras pessoas. Madison ficou em silêncio por um momento, me observando com uma expressão pensativa. Posso te contar algo? Claro. Quando eu planejei esse encontro hoje, quando decidi expor Tyler, parte de mim estava preocupada que você pudesse estar frágil demais para lidar com a situação, que talvez a confrontação fosse te retraumatizar ou fazer você regredir. Eu me inclinei para frente, curiosa para onde ela queria chegar. Mas o que eu vi hoje foi o completo oposto. Vi uma mulher que não apenas sobreviveu ao abuso emocional, mas que se transformou em alguém mais forte, mais sábia, mais autêntica por causa da jornada. Não por causa do abuso, eu corrigi gentilmente. Apesar dele. Exato, e isso é ainda mais impressionante. Madison pausou. Amanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Depois de tudo o que aconteceu hoje, eu acho que você pode perguntar qualquer coisa, eu ri. Você tem planos de expandir seu negócio? Talvez contratar pessoas, abrir uma agência? A pergunta me pegou de surpresa, mas de uma forma boa. Alguns meses atrás, qualquer conversa sobre expansão me daria ansiedade. Agora sentia apenas excitação. Na verdade, sim, eu admiti.
Tô considerando algumas opções, talvez trazer um designer gráfico para trabalhar comigo, talvez desenvolver um curso online para pequenos empreendedores. E o que te motiva nessa direção? 2 coisas, eu disse sem hesitar. Primeira, tô conseguindo impactar a vida das pessoas de forma genuína e quero amplificar isso. Segunda, percebi que tenho capacidades de liderança e visão estratégica que eu nem sabia que existiam. Madison assentiu aprovatoriamente. Essas são as motivações certas. Não é sobre provar nada para ninguém, é sobre contribuir mais e crescer naturalmente. E sabe o que é mais louco? Eu disse sentindo uma excitação crescente. Pela primeira vez na vida, eu não estou planejando baseada no que outras pessoas vão pensar. Eu não estou me perguntando se Tyler aprovaria, ou se meus pais vão entender, ou se os concorrentes vão me julgar. Você está planejando baseada no que faz sentido para você e para os seus objetivos. Exato. E isso é libertador de uma forma que eu nem sabia que era possível. Madison olhou no relógio e fez uma careta. Amanda, eu odeio interromper essa conversa, mas eu tenho uma reunião em 20 minutos do outro lado da cidade. Claro, eu disse, mas senti uma pontada de tristeza. Havia algo especial na conexão que tínhamos formado nas últimas 2 horas. Madison pegou sua bolsa, mas então parou e me olhou com uma expressão séria. Posso te propor algo? O quê? Eu sou sócia em uma consultoria de estratégia empresarial. Trabalhamos principalmente com startups e pequenas empresas em crescimento. Meu coração começou a acelerar. Madison, não é caridade, ela disse rápido, é negócio. Depois do que vi hoje, não apenas sua competência técnica, mas sua maturidade emocional, sua capacidade de lidar com situações difíceis, sua integridade, eu sei que você seria perfeita para essa posição. Eu fiquei sem palavras por um momento. Não porque a oferta me assustasse, mas porque me sentia completamente capaz de considerá-la com clareza. Seria uma parceria? Eu perguntei. Ou um emprego tradicional? Parceria, Madison disse sem hesitar. Você manteria sua autonomia, seus clientes atuais, mas também teria acesso aos nossos recursos, nossa rede, nossos clientes maiores. E Tyler? Eu perguntei. Não seria estranho para você trabalhar comigo depois de tudo isso? Madison riu, um som genuíno e caloroso. Amanda, depois do que aconteceu hoje, eu não tenho dúvidas sobre quem você é. E quanto ao Tyler, ela deu de ombros. Aquilo acabou no momento em que ele te chamou de ex-perdedora. Eu sorri, sentindo uma gratidão profunda não apenas pela oportunidade, mas pela validação de que eu havia me tornado alguém capaz de inspirar esse tipo de confiança profissional. Posso pensar? Eu perguntei. Claro, mas não demore muito, Madison disse com um sorriso nos lábios. Mulheres como você não ficam disponíveis por muito tempo. Enquanto Madison se levantava para ir embora, eu fiquei sentada por mais alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. 2 horas atrás, eu havia entrado nesse café esperando um encontro constrangedor, mas necessário. Agora, eu estava saindo com uma oportunidade de negócio, uma nova amizade e, mais importante, uma compreensão completamente nova de quem eu era e do que era capaz de alcançar. 6 meses depois daquele encontro no café, eu estava parada no palco do George R. Brown Convention Center, em Houston, olhando para uma plateia de 1.500 pessoas. As luzes brilhantes me iluminavam, mas dessa vez elas não me cegavam, me energizavam. Meu coração batia forte, não de nervosismo, mas de pura excitação. Boa tarde, Houston! Eu disse no microfone, minha voz ecoando clara e confiante pelo auditório. Quantos de vocês já foram chamados de perdedores por alguém que supostamente os amava? Várias mãos se levantaram na plateia, algumas hesitantes, outras orgulhosamente erguidas. Sorri, reconhecendo minha tribo. Pessoas que haviam sido subestimadas, diminuídas, mas que encontraram força para provar o contrário. Meu nome é Amanda Stevens, e há um ano atrás, meu ex-namorado me apresentou para a namorada nova dele como sua ex-perdedora. Hoje, eu tô aqui para contar como essa humilhação se tornou catalisador da maior transformação da minha vida. O silêncio na plateia era total, atento.
Podia sentir que havia capturado não apenas a atenção deles, mas sua curiosidade genuína. Mas antes de contar essa história, continuei. Quero que vocês entendam algo fundamental. Esta não é uma palestra sobre vingança, não é sobre provar nada para ex-namorados tóxicos ou pessoas que duvidaram de vocês. É sobre algo muito mais poderoso. É sobre descobrir quem vocês realmente são quando param de deixar outras pessoas definirem o seu valor. Caminhei pelo palco sentindo-me completamente à vontade no espaço. Era difícil acreditar que apenas um ano atrás eu tremeria só de pensar em falar para 10 pessoas, quanto mais 1.500. A transformação real não acontece quando você prova que seus críticos estavam errados, disse, pausando para deixar as palavras se assentarem. Ela acontece quando você para de precisar provar qualquer coisa para eles. Aplausos espontâneos explodiram pela plateia. Eu esperei eles diminuírem antes de continuar. Vocês querem saber o que realmente mudou minha vida? Não foi o sucesso profissional, embora ele tenha vindo. Não foram os reconhecimentos ou as oportunidades, embora tenham aparecido. Foi o momento em que percebi que a opinião mais importante sobre minhas capacidades era a minha própria. Durante os próximos 40 minutos, compartilhei minha jornada de forma detalhada, mas estratégica. Falei sobre os sinais de manipulação emocional que havia ignorado, sobre como reconstruir minha autoestima do zero, sobre as primeiras tentativas assustadoras de empreender, sobre os fracassos que me ensinaram mais do que os sucessos. A plateia estava completamente envolvida. Via cabeças balançando em concordância, algumas pessoas anotando furiosamente, outras com lágrimas nos olhos. Era incrível como a vulnerabilidade autêntica criava conexão instantânea com estranhos. E agora, disse, me aproximando do final da apresentação, quero compartilhar com vocês as 3 lições mais importantes que aprendi nessa jornada. Levantei um dedo. Primeira lição. Seu potencial não diminui porque alguém não consegue enxergá-lo. Durante 3 anos, eu permiti que a visão limitada de outra pessoa se tornasse a minha realidade. Mas potencial não é opinião, é fato. Ou você tem ou não tem. E se você tem, nenhuma quantidade de descorajamento pode apagá-lo completamente. Levantei o segundo dedo. Segunda lição. Transformação genuína acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Eu passei anos tentando me transformar para ganhar aprovação externa. Só quando comecei a me transformar para minha própria satisfação é que mudanças reais começaram a acontecer. E, finalmente, o terceiro dedo. Terceira lição, e talvez a mais importante. A sua história não termina com o capítulo onde alguém te chamou de perdedor. Essa pode ser a página onde a sua verdadeira história começa. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas se levantaram espontaneamente, algumas gritando palavras de encorajamento. Senti uma emoção profunda, não de vaidade, mas de propósito cumprido. Essa era a diferença entre buscar validação e oferecer valor. Uma me deixava vazia, a outra me preenchia completamente. Após a apresentação, durante a sessão de autógrafos, uma jovem se aproximou. Ela tinha cerca de 25 anos. Cabelos cacheados, presos em um coque bagunçado, olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Amanda, ela disse, sua voz tremendo levemente. Meu nome é Sara Rodrigues. Eu preciso te contar uma coisa. Claro, Sara, o que foi? Há 2 anos, meu ex-noivo me disse que eu era uma sonhadora maluca por querer abrir um food truck de comida mexicana autêntica. Ele disse que eu ia falir em 6 meses, que eu não tinha instinto para negócios, que eu deveria desistir e ser mais realista. Meu coração apertou, reconhecendo o padrão familiar. E o que você fez? Eu acreditei nele, Sara disse, limpando uma lágrima. Cancelei todos os planos, desisti do sonho, aceitei um emprego de escritório que eu odeio. Durante 2 anos, eu me convenci de que ele estava certo, que eu era realmente uma sonhadora ingênua. E agora? Eu perguntei gentilmente. Agora, depois de ouvir sua história, eu percebo que ele tinha medo do meu sucesso, exatamente como seu ex tinha medo do seu. Sara respirou fundo. Amanda, segunda-feira eu vou pedir demissão e vou retomar os planos do meu food truck.
Eu senti lágrimas se formando nos meus próprios olhos. Sarah, isso é incrível! E sabe por que eu sei que você vai ter sucesso? Por quê? Porque você não tá fazendo isso para provar nada pro seu ex-noivo. Você tá fazendo porque finalmente se reconectou com o seu próprio sonho. Sarah me abraçou com força, sussurrando obrigada várias vezes no meu ouvido. Depois que ela se afastou, fiquei ali por um momento, observando a fila de pessoas esperando para conversar comigo. Cada rosto contava uma história. Cada pessoa carregava sonhos que talvez tivessem sido diminuídos por alguém, mas que ainda estavam vivos, esperando a chance de florescer. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era Madison. Vi seu post sobre a palestra. Incrível! Como foi? Respondi rapidamente. Transformador, para mim e para a plateia. Obrigada por acreditar em mim quando eu ainda estava aprendendo a acreditar em mim mesma. A resposta dela veio imediatamente. Esse é o poder de mulheres apoiando mulheres. A propósito, temos uma reunião segunda-feira sobre expandir para Dallas. Você tá pronta? Sorri digitando a resposta. Mais do que pronta, estou empolgada. A parceria com Madison havia se transformado na decisão mais acertada da minha carreira. Em 6 meses, havíamos ajudado 43 pequenos negócios a transformarem suas estratégias de marketing, criado um curso online que já tinha 500 alunos inscritos e desenvolvido uma metodologia própria que estava ganhando reconhecimento nacional. Mais importante ainda, tínhamos construído algo baseado em valores genuínos, não apenas lucro, mas impacto real na vida das pessoas. Enquanto autografava o último livro da fila, uma senhora mais velha me chamou a atenção. Ela tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos bem arrumados e um sorriso caloroso que iluminava o rosto. Querida, ela disse, você me lembrou da minha filha. Ah, é? Eu sorri. Ela trabalha com marketing também? Não, a senhora riu. Ela passou por algo parecido com o que você passou. Teve um marido que passou 20 anos dizendo que ela não servia para nada além de cuidar da casa e das crianças. Meu coração se contraiu. E o que aconteceu? Aos 50 anos, ela se divorciou e abriu uma loja de artesanato. Todos disseram que era loucura, que ela era velha demais para começar um negócio. A senhora orgulhosa riu. 10 anos depois, ela tem 3 lojas e emprega 15 pessoas. Que história inspiradora! Eu disse, genuinamente emocionada. Mas sabe o que ela sempre diz? A senhora continuou. Ela diz que a pior parte não foi ser chamada de incapaz, foi acreditar que era verdade. As palavras dela ressoaram profundamente em mim. E agora, ela sabe que nunca foi verdade. Exato! E você também sabe, querida. Isso transparece em cada palavra que você fala. Quando finalmente terminei todas as conversas e autógrafos, caminhei sozinha até o estacionamento do Convention Center. O sol de Houston estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Parei ao lado do meu carro, não mais o carro usado que eu dirigia um ano atrás, mas um SUV confiável que eu comprei com o meu próprio dinheiro ganho honestamente. Peguei meu celular e, por impulso, abri as redes sociais. Tinha centenas de mensagens de pessoas que assistiram à palestra, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter falado sobre temas que elas achavam que só elas vivenciavam. Mas uma notificação chamou a minha atenção. Era uma mensagem privada de um perfil que eu não reconhecia imediatamente. Quando abri, meu coração parou um segundo. Era Tyler. Amanda, vi um vídeo da sua palestra que alguém postou no LinkedIn. Queria te dizer que você estava certa sobre tudo. Comecei terapia há 4 meses. Não tô te enviando isso esperando resposta ou perdão adicional. Só quero que você saiba, você sempre foi incrível e eu sinto muito por ter tentado convencer você do contrário. Parabéns por tudo que você conquistou. Você merece cada bit de sucesso. Eu li a mensagem 3 vezes, processando as emoções que ela provocava. Não era raiva, não era satisfação maliciosa, não era nem mesmo alívio. Era algo mais próximo de encerramento.
Não respondi imediatamente. Em vez disso, guardei o celular e fiquei ali parada no estacionamento, observando o movimento da cidade, sentindo a brisa quente do Texas no rosto. Um ano atrás, uma mensagem como essa me consumiria por dias. Eu analisaria cada palavra, procuraria significados ocultos, talvez até respondesse, esperando algum tipo de reconexão. Hoje, ela era simplesmente informação. Boa informação. Sempre é bom saber que alguém está trabalhando para se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas não era informação que mudava nada sobre mim ou minha vida. Entrei no carro e liguei o motor. No caminho de volta para Austin, coloquei minha playlist favorita e cantei junto, sentindo uma felicidade genuína e autossuficiente preenchendo meu peito. Meu telefone tocou através do Bluetooth. Era Sarah, a jovem do food truck que havia conversado comigo após a palestra. Amanda, desculpa incomodar, mas eu não consegui esperar até segunda. Eu pedi demissão, agora mesmo. Eu ri alto. Sarah, como foi? Assustador e libertador ao mesmo tempo. Meu chefe nem acreditou quando eu entreguei a carta. Disse que eu estava cometendo um erro. Sarah pausou. Mas sabe o que é engraçado? Pela primeira vez em 2 anos, eu não duvidei de mim mesma quando alguém me disse que eu estava cometendo um erro. E isso, Sarah, essa é a diferença entre agir a partir da insegurança e agir a partir da certeza. Ei, Amanda, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você lida com o medo? Porque eu tô empolgada, mas também apavorada. Pensei na pergunta enquanto dirigia pela rodovia, as luzes de Houston diminuindo no retrovisor. Sarah, eu disse finalmente, o medo nunca desaparece completamente. A diferença é que agora eu entendo que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E quando você age apesar do medo consistentemente, algo interessante acontece. O quê? Você descobre que a pessoa que você se torna do outro lado do medo é sempre mais forte, mais sábia e mais capaz do que a pessoa que você era antes de enfrentá-lo. Sarah ficou em silêncio por um momento. Amanda, obrigada. Por tudo. Por falar a verdade hoje, por mostrar que é possível se reinventar, por me dar coragem quando eu nem sabia que precisava. Sarah, eu disse, sentindo emoção genuína na voz. Obrigada por me lembrar por que eu faço o que faço. Histórias como a sua são a razão pela qual toda essa jornada valeu a pena. Depois que desliguei, continuei dirigindo em silêncio, refletindo sobre o dia, sobre o último ano, sobre toda a jornada que me trouxe até aqui. Há 1 ano, eu estava quebrada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Achava que minha vida havia acabado quando Tyler me descartou como projeto fracassado. Hoje, eu entendo que aquele dia foi o dia em que minha vida verdadeira começou, porque às vezes a maior bênção disfarçada é alguém te chamar de perdedora quando você está pronta para provar, principalmente para si mesma, que eles estão completamente errados. 3 meses após a palestra em Houston, eu estava sentada no meu novo escritório em Austin, um espaço amplo e luminoso no coração do distrito empresarial da cidade. Através das janelas do 10º andar, podia ver toda a extensão do lago Town Lake se estendendo como uma fita azul entre os arranha-céus espelhados e as colinas verdes do Texas Hill Country. Era segunda-feira de manhã, e minha equipe, agora composta por 6 pessoas, estava reunida para nossa weekly meeting. Havia Jessica, nossa designer gráfica brilhante, que se juntara a nós há 2 meses, Marcos, nosso especialista em SEO, que trouxe uma expertise técnica que eu nunca poderia ter desenvolvido sozinha, Helena, nossa gerente de projetos, que tinha um talento nato para manter tudo organizado sem sufocar a criatividade, David, nosso copywriter, que conseguia traduzir estratégias complexas em linguagem humana, e Rachel, nossa analista de dados, que transformava números em insights acionáveis. Pessoal, eu disse, olhando ao redor da mesa de conferência, quero começar hoje compartilhando alguns números que chegaram ontem. Abri meu laptop e projetei a apresentação na parede.
No último trimestre, nossos clientes tiveram um crescimento médio de receita de 127%. 15 deles contrataram funcionários novos. 3 abriram filiais. E recebemos nossa primeira solicitação internacional, uma rede de café artesanal de Vancouver que quer implementar nossa metodologia no mercado canadense. A sala explodiu em aplausos e comemorações. Jessica soltou um uau alto, Marcos bateu punhos com David e Helena tinha um sorriso orgulhoso no rosto. Mas sabem, eu continuei, esses números não contam a história completa. Rachel se inclinou para frente, interessada. Como assim, Amanda? Ontem recebi um e-mail de Maria Gonçalves, dona da floricultura que foi nossa cliente há 8 meses. Vocês lembram do case dela? Todos assentiram. Maria havia sido um dos nossos primeiros clientes como equipe, uma senhora de 58 anos que tinha uma floricultura familiar há 30 anos, mas que estava perdendo clientes para grandes redes de supermercados que vendiam flores mais baratas. No e-mail, eu continuei. Maria me contou que na semana passada, uma jovem de 20 e poucos anos entrou na loja dela e disse: "Você é a Maria da Gonçalves Flores? Eu sigo vocês no Instagram há meses, quero que você faça as flores do meu casamento porque suas composições contam histórias." Helena colocou a mão no peito, visivelmente emocionada. Mas a parte que mais me tocou, eu disse, sentindo minha própria voz ficando emocionada, foi o que Maria escreveu no final do e-mail. Ela disse: "Amanda, pela primeira vez em 3 décadas, eu me sinto orgulhosa de ser florista. Não apenas orgulhosa do meu trabalho, mas orgulhosa de quem eu sou. Você me ajudou a lembrar que eu não sou apenas uma vendedora de flores, eu sou uma artista que cria momentos especiais na vida das pessoas." O silêncio na sala era denso, mas positivo. Era o tipo de silêncio que acontece quando pessoas compartilham um momento de propósito genuíno. Isso, eu disse, é porque fazemos o que fazemos. Não é sobre números, não é sobre crescimento, não é sobre reconhecimento. É sobre ajudar pessoas a se reconectarem com seu próprio valor. Marcos limpou a garganta suavemente. Amanda, posso compartilhar algo também? Claro. Antes de trabalhar aqui, eu passei 5 anos numa agência grande em Dallas. Era bem pago, tinha benefícios excelentes e estabilidade total. Marcos pausou. Mas toda manhã, eu acordava com essa sensação de vazio no peito. Como se eu tivesse desperdiçando a minha vida em trabalho que não importava. Ele olhou ao redor da mesa antes de continuar. Nos últimos 6 meses trabalhando com vocês, eu acordo animado. Animado porque sei que o trabalho que vou fazer hoje vai impactar a vida real de pessoas reais. Jessica assentiu vigorosamente. Eu sinto a mesma coisa. É completamente diferente quando você sabe que o seu trabalho tem significado além do lucro. E vocês sabem por que isso acontece? Por quê? Helena perguntou. Porque quando você opera a partir de valores autênticos, quando a sua motivação vem de um lugar genuíno de querer agregar valor, isso se torna contagioso. As pessoas sentem a diferença. Os clientes sentem, os funcionários sentem, até os concorrentes. David se inclinou para frente. Falando em concorrentes, você viu que a Sterling & Associates está tentando copiar nossa metodologia? Eu ri. Sterling & Associates era uma das agências de marketing mais tradicionais de Austin, conhecida por cobrar preços altos e entregar resultados medíocres. Vi sim. E sabem o que penso sobre isso? O quê? David perguntou, curioso. Que é um cumprimento. Quando pessoas tentam copiar seu trabalho, significa que você está fazendo algo que vale a pena ser copiado. Eu me recostei na cadeira. Mas também sei que eles nunca vão conseguir replicar o que fazemos aqui. Por que não? Rachel perguntou. Porque metodologia pode ser copiada, técnicas podem ser imitadas, mas a mentalidade por trás do trabalho, a genuína preocupação com o sucesso dos clientes, o desejo real de fazer diferença, isso não pode ser fingido por muito tempo. Marcos assentiu. É como tentar imitar paixão. Dá para enganar algumas pessoas por algum tempo, mas a autenticidade sempre transparece a longo prazo. Exatamente, eu concordei. E isso me leva ao próximo tópico que quero discutir com vocês. Mudei para o próximo slide da apresentação.
Recebemos 3 ofertas de aquisição nas últimas 2 semanas. A sala ficou em silêncio total. Todos me olhavam com expressões que variavam entre surpresa e preocupação. A primeira foi da Sterling & Associates, que acabamos de mencionar. Oferta generosa, mas com condições que basicamente eliminariam tudo que torna nosso trabalho especial. Que tipo de condições? Helena perguntou. Padronização completa dos processos, eliminação de consultoria personalizada, foco apenas em clientes com orçamento acima de $50 mil anuais. Eu balancei a cabeça. Basicamente, queriam comprar nossa reputação para aplicar o modelo de negócios tradicional deles. Que escutição! Jéssica fez uma careta. Isso ia contra tudo que acreditávamos. Exato. A segunda oferta veio de uma holding de investimentos de Dallas. Muito dinheiro, mas queriam expandir agressivamente, abrir filiais em 10 cidades em 2 anos, transformar nossa abordagem artesanal em uma fábrica de marketing. E a terceira? David perguntou. A terceira foi a mais interessante, eu disse, sorrindo. Veio de uma rede de consultoras independentes do Colorado que trabalham com valores similares aos nossos. Eles não querem nos comprar, querem formar uma aliança estratégica, compartilhar recursos, trocar conhecimentos, manter nossa autonomia, mas ter acesso a uma rede nacional de profissionais que pensam como nós. Rachel se animou visivelmente. Isso soa muito mais alinhado com nossos valores. E me fez perceber algo importante. Eu pausei, olhando para cada pessoa na mesa. Vocês sabem qual é a verdadeira medida de sucesso de um negócio? Lucro, Marco sugeriu hesitante. Impacto? Jéssica tentou. Ambos são importantes, mas não são a medida mais fundamental. Então qual é? Helena perguntou. Escolha, eu respondi. Quando você tem sucesso genuíno, você ganha a liberdade de escolher. Escolher seus clientes, escolher seus projetos, escolher como crescer, escolher até mesmo se quer crescer. Deixei as palavras se assentarem antes de continuar. Há 2 anos, eu não tinha escolha. Eu aceitava qualquer trabalho que aparecesse, por qualquer valor que oferecessem, porque estava desesperada. Hoje temos o luxo de recusar propostas milionárias porque elas não se alinham com nossos valores. E o que vamos fazer em relação às ofertas? Rachel perguntou. Vamos recusar as 2 primeiras e explorar a terceira, porque nossa missão não é ficar ricos, embora não haja nada de errado com prosperidade. Nossa missão é construir algo sustentável e significativo. David sorriu. Você sabe que existe um termo para isso, né? Purpose-Driven Business, negócios orientados por propósito. E você sabe qual é a ironia? Eu disse, sentindo uma diversão genuína. Negócios orientados por propósito, quando bem executados, tendem a ser mais lucrativos a longo prazo do que negócios orientados apenas por lucro. Por quê? Jéssica perguntou. Porque quando você oferece valor real, as pessoas ficam dispostas a pagar por isso. Quando você constrói relacionamentos genuínos, os clientes se tornam defensores da sua marca. Quando seus empregados acreditam no que fazem, eles trabalham com paixão, ao invés de apenas cumprir horário. Marcos bateu na mesa suavemente. É um círculo virtuoso. Exato, e foi isso que eu aprendi na maneira mais difícil possível. Fechei o notebook e me recostei na cadeira. Vocês sabem como eu comecei essa jornada? Todos assentiram. Já tinham ouvido partes da história, mas nunca a versão completa no contexto profissional. Eu comecei porque alguém me disse que eu era uma perdedora. Alguém que supostamente me amava passou anos me convencendo que eu não tinha valor, que minhas ideias eram bobas, que eu não seria bem-sucedida em nada. Helena se inclinou para a frente, atenta. E por muito tempo eu acreditei. Mas quando você toca o fundo do poço, uma de 2 coisas acontecem. Ou você desiste completamente, ou você descobre reservas de força que nem sabia que existiam. E você escolheu lutar, David observou. Eu escolhi me descobrir. Lutar implica que havia um inimigo externo, mas a verdade é que a única pessoa que eu precisava vencer era a versão de mim mesma que acreditava nas mentiras que outros contaram sobre mim. Rachel pensativa. Amanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro.
Você alguma vez tem medo de que tudo isso desapareça? De que talvez você tenha apenas dado sorte e um dia a sorte vai acabar? Essa pergunta me atingiu de uma forma inesperada, tocando numa insegurança que eu raramente admitia mesmo, para mim mesma. Rachel, eu disse honestamente, essa é uma das perguntas mais importantes que você poderia fazer. Me levantei e caminhei para a janela, olhando para a paisagem de Austin se estendendo abaixo de nós. Nos primeiros meses, eu vivia com medo constante de que tudo fosse um engano, de que os clientes descobrissem que eu não sabia o que estava fazendo, que os resultados eram apenas coincidência, que eu era realmente a perdedora que meu ex disse que eu era. Me virei para encarar minha equipe. Mas depois uma coisa interessante aconteceu. Quanto mais eu trabalhava, quanto mais clientes eu ajudava, quanto mais problemas eu resolvia, mais eu percebi algo fundamental. O quê? Jessica perguntou softly. Competência não é uma máscara que você usa até alguém descobrir que você é uma fraude. Competência é um músculo que você desenvolve através de prática consistente, estudo constante e genuína preocupação com resultados. Marcos assentiu lentamente. Então você parou de ter medo porque provou para si mesma que não era sorte. Mais que isso, eu disse, voltando para minha cadeira. Eu parei de ter medo porque entendi que mesmo se tudo desaparecesse amanhã, se perdêssemos todos os clientes, se a economia entrasse em colapso, se por qualquer razão tivéssemos que começar do zero, eu ainda seria a mesma pessoa que construiu tudo isso uma vez. O silêncio na sala era profundo e reflexivo. E essa pessoa, eu continuei, tem conhecimento que não pode ser tirado, experiências que não podem ser apagadas e confiança que foi forjada na prática, não na teoria. Helena limpou os olhos discretamente. Isso é muito poderoso, Amanda. E é isso que quero que todos vocês entendam, eu disse, olhando para cada membro da minha equipe. Vocês não estão aqui por acaso. Não estão aqui porque eu tive pena de vocês ou porque precisava preencher vagas. Vocês estão aqui porque têm competências reais que agregam valor real. Me inclinei para frente, colocando as mãos na mesa. E se algum dia vocês decidirem seguir caminhos diferentes, vocês levarão essas competências com vocês. Porque isso é o que educação verdadeira faz. Ela te transforma numa pessoa diferente, não apenas te dá informações. David sorriu. Você sabe que isso é muito diferente de como a maioria dos chefes fala, né? Como assim? A maioria dos chefes fala como se os funcionários fossem facilmente substituíveis, como se fossem apenas engrenagens numa máquina. David explicou. Você fala como se fôssemos parceiros na construção de algo maior. Porque é isso que vocês são. Eu disse, sem hesitação. Eu posso ter tido a ideia inicial, posso ter passado pela jornada que me trouxe até aqui, mas o que construímos juntos é muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter criado sozinha. Jessica levantou a mão timidamente. Amanda, posso compartilhar algo que você disse que mudou minha perspectiva sobre trabalho? Claro. Na minha primeira semana, você disse, seu trabalho não deveria ser algo que você faz para poder viver sua vida. Seu trabalho deveria ser uma extensão de quem você é como pessoa. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. E como isso te impactou? Me fez perceber que eu tinha estado tratando o trabalho como uma transação, tempo por dinheiro. Mas quando você vê trabalho como expressão de valores e personalidade, tudo muda. Você se importa mais, trabalha melhor, sente mais satisfação. Marcos acenou concordando. É a diferença entre ter um job e ter uma vocação. Exatamente, eu concordei. E sabem qual é a parte mais incrível? Quando você encontra sua vocação, trabalho para de parecer trabalho. Não porque é fácil. Às vezes é mais difícil que qualquer job que você já teve, mas porque tem significado. Helena olhou no relógio. Amanda, eu odeio interromper, mas você tem a call com a equipe do Colorado em 15 minutos. Você tá certa, eu disse, começando a organizar meus papéis. Mas antes de terminarmos, quero deixar vocês com uma pergunta para pensarem durante a semana.
todos me olharam expectantes. Se vocês pudessem dar um conselho para a versão de vocês de 2 anos atrás, a versão que estava insegura, que duvidava das próprias capacidades, que talvez estava presa em situações que não serviam mais, que conselho dariam? A pergunta criou um silêncio contemplativo na sala. Pensem nisso, eu disse, me levantando, e na próxima reunião vamos compartilhar as respostas, porque às vezes o conselho que mais precisamos ouvir é aquele que viria do nosso eu futuro. Enquanto todos saíam da sala de reunião, Rachel ficou para trás. Amanda, disse ela, obrigada. Por quê? Por criar um lugar onde pessoas como nós podem florescer, por mostrar que é possível construir um negócio bem-sucedido sem sacrificar valores, por provar que a transformação real é possível. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Rachel, obrigada por me lembrar todo dia por que vale a pena fazer o que fazemos. Depois que Rachel saiu, fiquei sozinha na sala de reunião por alguns minutos olhando para a vista de Austin através das janelas. Em algum lugar lá fora, havia pessoas passando por jornadas semelhantes à que eu passei, pessoas que estavam sendo diminuídas por outros, pessoas que estavam duvidando de si mesmas, pessoas que estavam a um passo de desistir dos próprios sonhos. Peguei meu telefone e abri minha lista de contatos. Encontrei o nome que procurava. Sarah Rodrigues, a jovem do food truck que tinha conhecido em Houston. Liguei para ela. Amanda! Vossos sonhos jaiô! Oi, Sarah! Como estão as coisas? Incríveis! Você não vai acreditar! Na semana passada, um food blogger de San Antônio descobriu meu truck e escreveu uma resenha que viralizou. Tivemos fila de 3 quadras ontem. Sorri amplamente. Sarah, isso é fantástico! E como você está se sentindo com todo esse sucesso? Honesta? Às vezes ainda parece surreal, mas você sabe o que mudou? O quê? Eu não fico mais esperando alguém aparecer e me dizer que foi tudo um engano. Eu sei que eu mereço estar aqui porque trabalhei por isso. Essa, eu disse, é a definição de autoestima genuína. Amanda, posso te contar uma coisa engraçada? Claro! Semana passada, meu ex-noiro, lembra aquele que disse que eu era uma sonhadora maluca? Apareceu no meu food truck. Meu coração acelerou. Sério? E o que aconteceu? Ele pediu um taco, elogiou a comida e então disse que sempre soube que eu seria bem-sucedida e que estava orgulhoso de mim. E como você reagiu? Sarah viu. Eu sorri, agradeci educadamente e continuei servindo os outros clientes na fila. Não senti raiva, não senti necessidade de provar nada, não senti vontade de jogar na cara dele tudo o que ele havia dito antes. Por que não? Porque eu percebi que a opinião dele, positiva ou negativa, simplesmente não importa mais para minha vida. Ele é só mais um cliente agora. Senti uma onda de orgulho e satisfação que me surpreendeu. Sarah, isso é crescimento real. Você encontrou sua própria validação interna. E tudo começou com sua palestra, Sarah disse. Com você me mostrando que é possível se transformar. E que a transformação começa quando você para de deixar outras pessoas definirem quem você é. Depois que desliguei, fiquei ali sentada por mais alguns minutos, refletindo sobre a jornada, não apenas minha, mas de todas as pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por essa experiência. Havia começado com humilhação, dor e uma sensação de que minha vida havia acabado, mas aquele momento terrível no café, quando Tyler me apresentou como a ex-perdedora e Madison me reconheceu, havia se tornado o catalisador para a maior transformação da minha vida. E agora essa transformação estava se multiplicando, criando ondas de mudança na vida de outras pessoas que nem imaginava. Era isso que eu havia aprendido. Nossa maior dor muitas vezes carrega dentro dela nossa maior oportunidade. Não porque a dor seja boa, mas porque ela nos força a questionar, a crescer, a descobrir forças que não sabíamos que tínhamos. E às vezes, apenas às vezes, a pessoa que te chama de perdedora está fazendo o maior favor da sua vida sem nem saber. Porque ela está te forçando a provar, principalmente para você mesma, quem você realmente é. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir.
e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.